Sabe toda aquela complexidade por trás de cada aplicativo que a gente usa no celular? Pois é, nos bastidores tem uma dança super orquestrada para manter tudo funcionando direitinho. Hoje a gente vai desvendar os segredos dessa coreografia que impede o caos de tomar conta. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que equipes de gigantes, às vezes espalhadas pelo mundo inteiro, conseguem colaborar no mesmo código, sem que o trabalho de uma pessoa simplesmente destrua o da outra? A chave para isso tudo está em um sistema muito bem pensado. E aqui está o grande desafio. Software não é como construir uma ponte que, uma vez pronta, acabou. Não, software está vivo, ele está sempre evoluindo, recebendo correções, ganhando novas funções, se adaptando. A única coisa que não muda é que ele está sempre mudando. Agora, imagina só o pesadelo sem um sistema para organizar isso. Entregar a versão errada para um cliente, perder semanas de trabalho porque alguém salvou um arquivo por cima do seu, ou pior, descobrir que duas novidades simplesmente não funcionam juntas. Sem controle, o caos é certo. Mas para todo caos existe uma solução. E ela tem nome e sobrenome: gestão de configuração. É ela que coloca a ordem na casa, transformando o que poderia ser uma bagunça total em uma evolução controlada e inteligente. Então, o que é essa tal de gestão de configuração, ou GC para encurtar? Olha, não é só uma ferramenta que se instala no computador, é muito mais. É um conjunto de regras, processos e, claro, ferramentas com um objetivo bem claro: garantir que o software evolua de forma organizada e que as equipes consigam trabalhar juntas sem dor de cabeça. A GC se sustenta em 4 atividades principais. Pensa nelas como os pilares que seguram toda a estrutura. A gente vai olhar de perto cada um deles para entender como é que essa mágica acontece. Vamos começar pela base de tudo, os 2 primeiros pilares. Como a gente gerencia cada pedido de mudança e como mantém o controle de todas as diferentes versões do código que vão surgindo. Para a gente sair do abstrato e ir para o mundo real, olha só esse exemplo. Uma solicitação de mudança não é um bilhete dizendo "melhora a tela". É um pedido específico, bem documentado, como este aqui. É o ponto de partida de um processo bem formal. E essa solicitação não cai direto na mesa de um desenvolvedor, não. Ela embarca numa jornada. Primeiro, ela é analisada para ver o impacto que vai causar. Depois, alguém decide se vale a pena ou não fazer aquilo. Só então, se for aprovada, é que a mudança é implementada e, claro, testada. Isso garante que só as alterações certas entrem no sistema. E quem bate o martelo? Geralmente, existe um grupo chamado Comitê de Controle de Mudanças. O trabalho deles não é só olhar o lado técnico, mas sim perguntar: essa mudança ajuda o negócio? Está alinhada com a nossa estratégia? Eles são, basicamente, os guardiões da evolução do software. Certo. Agora vamos falar sobre versões. Pensa num codeline como se fosse o diário de uma única pecinha do nosso quebra-cabeça de software. É o histórico completo de como aquele componente, tipo um botão, evoluiu com o tempo. Bom, se um codeline é o diário de uma peça, o que é um baseline? O baseline é a foto de grupo do quebra-cabeça inteiro num momento específico. É um registro exato de quais versões de todas as pecinhas formam uma versão funcional do sistema, como a versão 2.1 daquele app que a gente adora. E aqui a diferença fica bem nítida, né? Codeline segue uma peça ao longo do tempo. Baseline é uma foto de todas as peças no momento. A gente precisa dos dois: o histórico de cada um e o registro de como eles se juntaram para criar cada versão do sistema. Mas como isso rola na prática? Vamos lá. Imagina que a Alice, uma desenvolvedora, precisa alterar um componente. Ela não mexe no arquivo principal direto. Em vez disso, ela pega emprestado, faz o que a gente chama de checkout e leva uma cópia para a área de trabalho dela. É como pegar um livro na biblioteca. E enquanto a Alice está com o livro, o sistema, que é um ótimo bibliotecário, avisa todo mundo, tipo o Bob, que aquela peça já está sendo editada. Isso impede que o Bob pegue a mesma peça e que um trabalho acabe passando por cima do outro. É a regra de trânsito essencial para programar em equipe. Beleza, já entendemos como as mudanças são gerenciadas e as versões controladas. Mas e aí? De que adianta um código todo organizado se ele não vira um produto que funciona na mão de alguém? É exatamente disso que tratam os 2 últimos pilares: a construção e o lançamento. A construção é basicamente a hora da montagem. É como pegar todas as peças certas do quebra-cabeça, aquelas que a gente definiu no nosso baseline, e juntar tudo para criar o programa executável que realmente funciona.
O jeito mais moderno de fazer isso é com a integração contínua. Antigamente, as equipes passavam meses trabalhando separadas e só juntavam tudo no final. Era receita para desastre. Hoje não. Os desenvolvedores integram o trabalho deles várias vezes ao dia. Cada vez que isso acontece, uma construção automática é disparada. Isso ajuda a achar e corrigir problemas muito, mas muito mais rápido. Mas olha, uma construção interna que a equipe testa é uma coisa. Um lançamento é outra bem diferente. Um lançamento é a versão oficial, toda polida, documentada, que está pronta para ir para o cliente. É um marco, um sinal de que o software atingiu um nível de qualidade para ser liberado para o mundo. E um lançamento vai muito além do código, viu? Pensa quando se instala um aplicativo. Vem o programa de instalação, os arquivos de configuração, os manuais de ajuda. Tudo isso faz parte do pacote. É a experiência completa que chega para quem vai usar. Então, depois de passar por tudo isso, qual é a grande recompensa? É a gente conseguir transformar o que seria o puro caos do desenvolvimento de software em um processo controlado, previsível e, o mais importante, colaborativo. E essa citação, nossa, ela resume a história toda perfeitamente. O objetivo final não é criar a burocracia, é garantir que, conforme o software cresce e muda, essa evolução seja pensada, controlada e não uma coisa aleatória e destrutiva. E no fim das contas, por que isso importa tanto? Primeiro, evita desastres, como perder trabalho ou cometer erros caros. Segundo, permite que equipes enormes colaborem sem atrito. Terceiro, garante que sempre é possível voltar no tempo e recriar uma versão antiga, se precisar. E, por fim, cria um registro histórico completo de cada mudança já feita. Isso não tem preço. E para a gente terminar, fica a reflexão. Essa necessidade de gerenciar mudanças, controlar versões, de domar o caos. Isso não é só do mundo do software, né? Pensa na engenharia, na produção de um filme, até na criação de leis. Onde mais esses mesmos princípios estão em ação para colocar ordem nas coisas? Fica aí a pergunta.